E aí, galera, passando aqui com meu caderninho para falar um pouco dos meus lidos de fevereiro. Foram 4 livros e todos eles foram e-books. Eu tenho me martirizado muito por não estar lendo livros físicos, mas desde que eu voltei para a faculdade, minha rotina está insana, então eu não tenho conseguido parar para ler os livros que me interessam. Faz sentido? Talvez. Então eu vou falar um pouco desses 4 livros que eu li. Vamos começar com um livro do Clube dos Lírios, que é um clube do livro sáfico que eu faço parte. Só que esse mês a gente não leu um sáfico. A gente leu um queridinho, que é Rivalidade Ardente. Tava todo mundo falando sobre desde o fim do ano passado. Galera lendo em inglês, galera lendo umas traduções extraoficiais, vamos chamar assim. E vou dar aqui meu pitacozinho sobre Rivalidade Ardente. É um livro Young Adult, eu ia falar New Adult, mas é Young Adult, e ele tem muito hot. Mas assim, ele não é aqueles que tem hot só por ter hot. É meio justificável esse livro ter muito hot. Porque assim, fala sobre dois jogadores de hockey que são um é gay e outro é bissexual, e eles mantêm um relacionamento, só que eles são rivais, por isso o nome Rivalidade Ardente. E essa rivalidade acontece desde antes deles entrarem pra liga lá de hockey. Não manjo muito de hockey, então posso estar falando alguma besteira. E aí a mídia tá muito em cima, falando sempre dessa rivalidade. Eles são muito famosos por conta dessa rivalidade. Só que no off, eles se pegam horrores. E eles têm, tipo assim, uns 7, 8 anos numa situationship. Situationship, é que eu não gosto de ficar falando esses termos em inglês, mas é tipo, ficando, sabe? Por 7 anos. Só que eles não podem se encontrar sempre porque a liga de hockey é extremamente preconceituosa e a galera daquele mundo é extremamente homofóbica. Então, eles só se encontram quando eles têm jogos um contra o outro, que são 2, 3, 4 vezes no ano. Então, nesse caso, faz sentido ter muito hot porque eles só se encontravam pra isso, basicamente, porque eles não assumiam que tinham um sentimentozinho assim um pelo outro. Eles são extremamente cabeça duras, porque a gente percebe que eles estão apaixonados e ele está lá assim, não, é um pente ralo, acabou. Mas o que eu acho de um pouquinho negativo desse excesso de hot, porque vai chegar lá nos 30, 40% do livro, vão querer colocar os personagens, né, com heterossexualidade compulsória. E a gente não vai saber de onde veio isso, porque não foi explorado nos primeiros capítulos. Então, eu achei que foi difícil me identificar e começar a gostar dos personagens. Hoje eu amo o Shane, amo ainda mais o Elijah, aquele russo maravilhoso. A série ficou muito boa. Não tenho o que, tipo assim, reclamar, exceto essa dificuldade de me engajar com os personagens num primeiro ponto, sabe? Mas fora isso, é um livro muito bom. Obviamente não recomendado para menores de 18 anos. Tem, acho que alguns gatilhos leves, principalmente relacionados a family issues por parte do Elijah e heterossexualidade compulsória por parte do Shane. Mas é um livro bom, mas é um esquema pirâmide também, né? Eu soube que vai ter um, não estão traduzidos todos, mas eu acho que a Out, que é quem trouxe pro Brasil, vai traduzir os outros dessa série. E nem todos são focados no Shane e no Elijah. São focados em outros jogadores de hockey. Não sei se eles são LGBTs, mas eu sei que tem mais um livro do Shane e do Elijah por aí, que eu acho que eu nem vou caçar ler, porque pra mim a história do jeito que acabou tá boa e eu posso me satisfazer tranquilamente com fanfics. E é isso. O segundo livro que eu li foi um suspense. Coloquei suspense assim, bem entre aspas, mas é um mistériozinho. Se chama Acerto de Contas. Que é assim. É o cúmulo do gaslight, da manipulação, da mulher sendo inferiorizada por um homem. E eu me senti uma vibe muito garota exemplar.
Porque, assim, 3 mulheres extremamente prejudicadas no trabalho por conta de um homem que todo mundo acha que é um anjo, todo mundo acha que o cara é maravilhoso, eles acham que o cara é Deus na Terra, tá ligado? Só que não, ele fica tirando essas mulheres pra nada. Inclusive, demite uma delas depois que ela volta da licença maternidade, o que gera muitas coisas, porque elas são mulheres que sabem o que quer. A Alex, a Nicole, e eu esqueci o nome da última, mas elas são mulheres que sabem o que quer. Uma não teve filhos e só casou, quis focar no trabalho e é super bem sucedida. A outra tem filho, marido, tudo. Só que, tipo assim, ela não sente aquele instinto materno que dizem que toda mulher tem. Só que é um mito. Ela não sente isso e ela acaba se envolvendo com casinhos e tal. E temos a Alex, que é quem foi demitida após licença maternidade, porque ela surta, porque pra ela o trabalho dela era tudo, era onde ela era reconhecida, e agora ela foi rebaixada só ao status de mãe. E nisso ela não é boa. Deixar bem claro que eu não tô falando essas coisas, tipo assim, como se não as mães e mulheres que decidem se dedicar só à família não devam ter seu mérito, porque isso aí é um trabalho imenso e é uma coisa surreal. Isso não é um demérito. Mas, no contexto da história, eles colocam isso como um estereótipo de mulher ideal. É aquela que fica em casa, bela, recatada e do lar. E esses 3 personagens vão contra isso. Mas aí o que acontece? Esse cara que ferrou a vida dessas 3 mulheres aparece morto numa construção. E ninguém sabe o que aconteceu. Só que aquelas 3 mulheres, numa noite, num bar, tiveram uma conversa um tanto quanto suspeita sobre cortar o mal pela raiz. Só que aí fica o seguinte clima. Será que foi uma delas a cortar esse mal pela raiz? E se foi, como que isso aconteceu? A história vai passando entre presente e passado para falar sobre como esse cara arruinou a vida dessas mulheres e prejudicou elas enquanto profissionais e num presente enquanto elas mesmas estão suspeitando uma da outra. E aí tem umas que passam a mais do limite, tem gatilho para abuso sexual. Então leiam com cuidado, tá? Sobre aquela parada de consentimento implícito, duvidoso, não sei como é que se fala isso, mas tem essa parada, sabe? E assim, eu gostei, foi um livro legal, foi um suspensinho maneiro, eu li até que rápido e foi um livro bom para fevereiro. O terceiro que eu vou falar é mais um conto do que um livro, é Esplendorosa. Eu li no carnaval, porque é um conto de carnaval, é um conto sáfico. E Esplendorosa é o nome de uma fantasia que é passada de geração em geração por mulheres dentro de uma família que fundaram uma escola de samba. Só que agora, essa escola de samba ela foi tomada por outras pessoas que visam muito mais o lucro do que a tradição. E aí a gente é apresentada para as 2 protagonistas. Uma delas é herdeira dessa família, que usa a Esplendorosa, e a outra é filha adotiva? Enteada. Do cara que quer lucrar em cima do carnaval. E não quer deixar essa menina herdeira usar a Esplendorosa, porque ele tá possivelmente sendo chantageado pela filha dele mesmo. É um rolê, é uma fofocaiada e é muito bem escrito. Assim, eu amo contos que me envolvem, que me deixam feliz, sabe, no final. E eu gostei muito da estrutura, de como eles levaram. Foi super leve, super tranquilo e muito rápido de ler. Eu super recomendo. E aí, por último, mas não menos importante, temos a Atmosfera, que eu terminei de ler nos primeiros dias de fevereiro. Eu já falei sobre ele, eu acho, no vídeo de lidos de janeiro, porque eu falei que eu tinha começado. E assim, deixei sim o hype passar, só li depois do hype. Mas até que foi bom pra mim, porque eu fiquei extremamente apaixonada na Joan, na Vanessa, na Frances. Eu fiquei com ódio da Bárbara, assim como acho que todo mundo. E Atmosfera é um livro sáfico da Taylor Jenkins Reid,
que fala sobre uma mulher que quer ser astronauta. E é muito mais sobre sonhos, sobre finitude, sobre amor, não necessariamente só romântico, que esse livro fala. E assim, apaixonada, foi um favoritado já. E assim, não tenho muitas palavras a descrever, só leiam assim que tiverem essa oportunidade, porque vale muito, muito a pena. Então, galera, esses foram os meus livros lidos de fevereiro. Se você leu algum desses, deixa nos comentários aí embaixo. Se você tem algum livro para me recomendar, também pode deixar aí. No link da descrição eu vou estar deixando o link comissionado para comprar esses livros. Não vai ter adicional de preço nenhum, só que comprando com esse link eu ganho um pequeno valor em cima. Me sigam nas redes sociais, me sigam no X, no TikTok, no Instagram e sigam também a Bia, que é a editora aqui do canal, e ela tá fazendo esse trabalho incrível aqui pra vocês. Então acho que é isso, galera. Beijo.